E olha só essa história. Uma jovem de 22 anos assumiu a guarda das duas irmãs autistas depois que os pais morreram. Uma história de vida marcada pela superação. Veja agora na reportagem de Tatiana Corrêa. A diferença entre ela e as gêmeas Alice e Aline é de apenas 5 anos, mas a relação é de mãe e filhas. Aos 22 anos, ela assumiu a guarda oficial das duas irmãs autistas. Abriu mão de sonhos pessoais e encarou uma batalha sozinha, de tratamentos, cuidados, educação e sustento da família. A primeira perda veio em 2009, quando o pai morreu após um AVC. Bianca chegou a se casar, mas sempre se fez presente para auxiliar no cuidado com as irmãs, até que a mãe também adoeceu. Eu peguei a guarda, o juiz me deu a guarda, a curantela provisória dela, mas mesmo assim, nos meus horários vagos, eu ficava com a minha mãe e auxiliando a Aline, porque até então a Alice era normal. Não demorou muito e veio a notícia da morte da mãe. Foi quando sua vida ganhou um outro rumo. Durante a nova trajetória, se divorciou, focou no tratamento das irmãs e se empenhou a descobrir mais sobre o autismo. O exemplo de Bianca está na força e leveza com que encara os desafios diários. Não troca a minha vida por nenhuma outra. Eu acho que eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Claro, a gente tem aqueles momentos de dificuldade, de desespero, né, de cansaço físico, mental, né? Mas eu vou dizer uma coisa, tristeza para mim, eu não sei o que é isso. A recompensa está no reconhecimento de Alice. O que a Bianca significa para você? Amor. Ela cuida de mim, da Aline, ela faz comida gostosa, ela capricha, bem caprichosa. Aline, que sofre de um grau mais severo da doença, retribui a seu modo. Juntas, elas formam uma família feliz. Um exemplo de força, resiliência e amor incondicional. De 3 mulheres que já provaram não ter medo dos obstáculos. E a gente vê que o amor que ela tem para essas meninas é incrível, assim. Que o autismo não é uma sentença de morte, é uma oportunidade para uma nova vida. História linda, né? E a gente continua falando, né, sobre essa história incrível da força aí da Bianca, né, na luta para criar as duas irmãs autistas. E a gente conversa sobre esse assunto com a psicanalista Mitra Bartar Granfar. Mitra, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Um prazer estar aqui contigo. O prazer é todo nosso em te receber aqui. A gente viu que ontem foi o Dia Internacional da Mulher e nós falamos muito aí sobre mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras. E a gente viu agora um caso, eu cheguei a me arrepiar, né? A Bianca é mais um exemplo de mulher guerreira, batalhadora, que está aí criando duas irmãs especiais, né? Se divorciou e está ali batalhando. Como lidar com uma situação dessa, né? Perde a mãe, se divorcia e aí fica com a missão, na pouca idade que ela tem, de criar duas irmãs com especiais. Perfeito. Então, vamos destrinchar um pouco, né? São muitas questões aí que envolvem, né, emoções humanas aí, né, Rafa? Então, a gente falava na semana passada no programa sobre o luto, né? Então, veja o quão ela teve que superar a barreira do luto, da perda da mãe, depois de um divórcio, que também é uma perda, né? E se empoderar, né, com pouca idade e criar uma maturidade emocional, psíquica, para dar conta do luto que ela teve que elaborar e dos cuidados com duas irmãs, né, que tem essa condição do autismo, que às vezes pode ter os seus desafios, porque precisa de cuidados especiais realmente. Agora, quando ela foi pega ali sem a mãe, sem marido e com as duas irmãs, ela acaba tendo um objetivo de vida muito forte, que é criar essas duas irmãs, ou seja, ela tem que focar a vida dela nisso. Isso também ajuda na questão da superação do luto, da própria dor, porque ela tem duas irmãs para dar conta, né? Claro, precisa, né? Então, assim, tem alguns momentos em que a vida nos obriga a tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas, né? Como a gente também vem falando ao longo dos programas, das escolhas e das renúncias, né? Então, talvez ela teve que renunciar a algo menor para dar conta de algo maior, que é a educação dessas duas crianças, né? E o quão as mulheres têm essa força, né, Rafa? O quão a gente, nessa hora, como diz o ditado, né, você vira uma leoa mesmo, né? Porque tem que ser para sobreviver, né? A tanta coisa. Né? Agora, falando do autismo em especial, né? A gente vê ali duas irmãs autistas, né? Crianças super especiais.
Na verdade, a gente vê ali e a própria entrevistada disse no final, que o autismo não é um atestado de morte. Pelo contrário, é de oportunidade, né? Como tratar essa situação, né? Isso de uma forma geral, pela sociedade. Como que a gente deve tratar isso? Então, atualmente, o autismo, ele circula, né? O nome autismo circula na sociedade hoje muito mais naturalmente, muito mais tranquilamente do que há alguns anos atrás, né? O espectro autista, ele tem vários fatores, né, que são desencadeados, o motivo que acontece de uma criança desenvolver o autismo ou ter o autismo são inúmeros, eu não vou conseguir agora listar aprofundadamente sobre isso nesse momento, né? Mas é importante a gente salientar que as crianças com autismo, elas precisam de um tratamento interdisciplinar, né? Então, ela vai ter um bom neurologista, um bom fonoaudiólogo, um bom psicanalista, um bom terapeuta, às vezes precisa de uma nutricionista, às vezes precisa de uma TO. Então, é um conjunto, né, de profissionais que vai fazer com que o desenvolvimento dessas crianças seja o melhor possível, porque os desafios realmente são grandes. Agora, tem muitos pais ainda que deixam as crianças autistas mais trancadas em casa, longe do convívio com outras pessoas. Isso a gente tem visto que não traz tantos benefícios, né? Eu acho que quanto mais essa criança pudesse socializar, a gente vê aqui na capital e em várias outras cidades projetos surgindo, projetos de esporte, né, para crianças autistas, que acaba promovendo ali a interação com outras crianças, com outras pessoas, e o quanto isso é importante. Sem dúvida. É importante que a gente passe o recado para as famílias de que se você tem alguma criança com alguma necessidade especial, não esconda ela, não tenha vergonha, né? É claro que a criança vai ter o seu tempo de desenvolvimento, mas quem é que não tem? Qual criança que não tem o seu timing de crescer, de entender, de falar, de andar, de se socializar? Então é importante que essa família não tenha a vergonha, o medo de expor a criança numa escola, né? Hoje a gente tem algumas leis, algumas diretrizes que protegem, né, essas crianças, essas famílias. Elas têm o direito de estudar, elas têm o direito da inclusão, né? Então basta você ter conhecimento das leis, dos direitos e lutar. Não tem outro jeito. É uma luta diária. Não esconder, você falou tudo, né? Não esconder essa criança, né? Socializar. Como é que a escola deve tratar isso, a questão do autismo e tantas outras, né, doenças, deficiências? Essa pergunta, a gente pode abrir um leque aqui gigante, né? A educação, na realidade, né, tem um papel fundamental na sociedade que a gente vive. Porque horas do dia essas crianças estão na escola, estão com os professores, estão com esses educadores, né? Então, assim, falando de uma maneira mais geral, o recado aqui para a educação, para os diretores das escolas, é que desenvolvam nos professores e na turma, né, um não preconceito. Qualquer criança que precise de ajuda ou que tenha um desenvolvimento mais lento, que não acompanhe a turma no seu processo, entre aspas, normal, porque eu também não gosto muito dessa palavra, porque na verdade, como diz ditado, né, de perto de perto ninguém é muito normal, não é isso? Então, esse conceito da normalidade hoje em dia, ele é muito subjetivo, né? O que é normal para mim pode não ser normal para você. Mas voltando à questão da escola... Dá para discutir tranquilamente, né? Eu falei, né? Abre o assunto. Tem muita coisa para falar. Né? Mas eu acho que o recado é esse, né? Conscientizar os professores a não terem o preconceito e a integrarem esse aluno no timing dele. Respeitar o desenvolvimento que aquela criança naquele momento se encontra e manter uma relação com a família, né, um diálogo com a família entre a escola e entre os profissionais que atendem essas crianças. É um tripé. Escola, família e profissionais. E também é importante, né, quando essa criança está inserida na escola e ela convive com as demais crianças, não é importante só para ela, é importante também para as demais crianças, para que elas também percebam que todo mundo tem suas diferenças. Exato. E poder conviver com isso é um ganho para todo mundo. Exatamente. Essas crianças que vão conviver com o diferente, com aquilo que não é igual, não é padrão, vão desde pequenas aprender a respeitar o próximo. Não vão olhar depois, olha, né, apontando, ou discriminando, ou tendo preconceito. Eu acho que tudo passa pela educação. Ainda há pouco a gente fez a entrevista ali sobre os crimes digitais e tudo passa realmente pela educação, não tem como, né? Sem dúvida, sem dúvida. Te agradeço. Gostaria de falar mais alguma coisa para amarrar essa história, não?
de repente, deixar um recado para as mulheres, que ontem foi o Dia Internacional da Mulher e a gente estava falando de mulheres guerreiras, de repente, quem sabe? Então, Rafa, eu sempre dou o exemplo do pássaro, né, em relação às mulheres. Que a gente possa, enquanto mulher, confiar na nossa potencialidade, confiar no nosso talento, confiar na força que a gente tem. Nós realmente, quando precisamos, a gente vira leoa mesmo para dar conta de tudo, mas sem esquecer de que o homem, ele também precisa de cuidado, de atenção. A gente vem de uma história da sociedade onde o homem, ele tem que ser o forte, ele tem que ser o machão, ele tem que dar conta de tudo. E o homem é um ser humano como nós somos um ser humano, né? Então, assim, eu acho que a mulher pode dar espaço ao homem para o homem chorar, para o homem ser fraco, para o homem cansar, para o homem precisar dizer eu preciso de colo, né? É um outro assunto também. Por uma próxima conversa. Que vai, né? Porque aí entra as questões de um feminismo, de um machismo aí que às vezes entram num embate, né? Enfim, é claro que a gente precisa não tolerar, né, as agressões. Não, jamais isso. Né? Não tolerar as agressões. Falando, né? Mas eu vou falar assim, uma coisa talvez um pouco, tem mulheres agressivas também. Então, a agressão, a questão do abuso, da agressão, é algo que eu acho que a sociedade não deve tolerar, de forma alguma. Não são só as mulheres, né? exatamente, todo mundo. De forma, nenhum tipo de violência a gente, enquanto ser humano, precisa tolerar. Né? Mas esse acolhimento ao homem, eu acho que é um assunto que vale a pena conversar e desenvolver um pouco. Mas vamos agendar. Está anotadinho tá aqui. Marcado. Mitra, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Até a próxima, tá bom? Até. Obrigada. Um abraço grande. Outra.